Como um país extremamente pobre, sem litoral, com clima semiárido e com um mega deserto, conseguiu ser o mais rico da África? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos sabem dos problemas que o continente africano enfrenta: fome generalizada, corrupção, guerras civis, conflitos étnicos e tribais, pouca liberdade individual e econômica, altos índices de doenças e governos autoritários são apenas alguns dos empecilhos que travam o desenvolvimento de muitos países da região. Porém, mesmo em um ambiente tão hostil, a liberdade conseguiu prosperar em alguns locais do continente, e Botsuana é um desses expoentes. Esse país não possui litoral, tem um clima semiárido e sua maior parte é constituída de um deserto. Mas, mesmo assim, é um dos países mais ricos e o menos corrupto da África, sendo, de acordo com a Transparência Internacional, menos corrupto que países como Polônia, República Tcheca, Itália e Geórgia. Afinal de contas, como Botsuana conseguiu se desenvolver diante de tantas adversidades? Para isso, temos que voltar no tempo para entender a história de Botsuana. No século XIX, o território que hoje conhecemos como Botsuana fazia parte do protetorado britânico da Bechuanalândia, protetorado fundado no ano de 1885 pelo então Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, tendo se tornado independente do Reino Unido apenas em 1966, quando abandonou a nomenclatura colonial de Bechuanalândia e passou a se chamar Botsuana. Cabe aqui abrir parênteses. Repararam que foi usado o termo protetorado e não colônia? Bem, por mais que Botsuana estivesse sob domínio britânico, o fato de na prática ser um protetorado fazia com que as autoridades e líderes locais continuassem exercendo governança com certo grau de autonomia, mantendo intactas as estruturas, costumes, culturas e tradições do povo local. Essa prática destoava das comumente aplicadas por outros países europeus, que impuseram sua língua, culturas e costumes. Esse fato contribuiu para o desenvolvimento de Botsuana. No ano de sua independência, Botsuana era o segundo país mais pobre do mundo, com um PIB per capita de míseros $89 e com uma infraestrutura de apenas 12 quilômetros de ruas asfaltadas. A água, energia elétrica e saúde eram pouco acessíveis e pouquíssimas pessoas tinham formação superior. A economia do país girava em torno da agricultura de subsistência. Diante de todas essas dificuldades, Serret Sekama, chefe tribal e primeiro presidente de Botsuana, implantou medidas econômicas que destoavam completamente de outros países africanos. Em 1967, foi descoberta pela empresa britânica De Beers uma mina de diamantes na pequena cidade de Orapa. Após essa descoberta, foi feita uma joint venture entre a De Beers e o governo botsuanês, que estipulou uma divisão igualitária da receita advinda da exploração de diamantes, ficando 50% para cada parte. Com o tempo, Botsuana se tornou um grande exportador de diamantes. O dinheiro oriundo da comercialização dessa matéria-prima trouxe grande riqueza para o país, fazendo com que Botsuana visse seus recursos como uma bênção e não como uma maldição, algo que acontecia em outros países africanos, fazendo-os mergulhar em guerras e conflitos internos devido à ganância e à corrupção. É sabido que na África Ocidental e Central existem grandes jazidas de diamantes, cuja exploração é realizada pelos próprios países. Da mesma forma, também é de conhecimento geral que essa área não possui um alto índice de desenvolvimento, onde grande parte da população local ainda sofre com problemas relacionados à pobreza, como, por exemplo, a fome e altos índices de mortalidade infantil. O motivo para esse fenômeno tem nome: paradoxo da abundância. Quando um país possui uma grande quantidade de recursos naturais, os governos tendem a tomar medidas que centralizem o comércio e a exploração dos mesmos. Outra característica de Botsuana foram as medidas econômicas que proporcionaram a liberalização e a abertura da economia, colocando o pragmatismo sobre a ideologia, adotando políticas favoráveis aos negócios e convidando outras empresas estrangeiras de mineração.
população. Botsuana foi totalmente na contramão da tendência marxista e comunista que os novos países independentes do continente estavam seguindo. O resultado pode ser observado na prática. O país é o único do continente que não enfrentou nenhuma guerra civil ou ditadura. Porém, não eram apenas adversidades econômicas e geográficas que dificultavam a vida de Botsuana e de seu primeiro presidente. No pós-Segunda Guerra Mundial, Seretse Khama estudou no Reino Unido e lá conheceu Ruth Williams, uma inglesa branca, filha de um militar do exército britânico. Os dois se apaixonaram e se casaram, e esse matrimônio gerou muitas polêmicas internacionais. Afinal, um casamento interracial envolvendo um chefe tribal africano e uma inglesa branca era um tabu enorme na época. Tal matrimônio despertou grande incômodo no país vizinho do protetorado, a África do Sul, na época chamado de União Sul-Africana, onde estava vigente o apartheid. Os sul-africanos fizeram um apelo ao Reino Unido para que o casal fosse exilado na Europa, pois não queriam tolerar um casal interracial em uma posição de liderança no país vizinho. Pois é, o Estado tirando até mesmo a liberdade das pessoas de escolherem o seu cônjuge. Na época, a África do Sul era uma das maiores fontes de ouro e urânio do Reino Unido. Não querendo perder acesso a esses recursos, o Reino Unido acatou o pedido dos sul-africanos, e Seretse Khama e sua esposa Ruth Williams foram exilados na Inglaterra em 1951. Porém, após muita pressão e comoção internacional, em 1956, o casal teve seu exílio encerrado, voltando para Botsuana. Em 62, Seretse Khama fundou o Partido Democrático de Bechuanalândia e, em 65, tornou-se primeiro-ministro do protetorado, sendo a principal voz pela sua independência. Entre os principais pontos defendidos por Khama estavam a defesa de uma sociedade não racial, democrática e tradicional, onde ao invés da cor da pele, a capacidade e o caráter seriam os fatores determinantes para a conquista e as oportunidades de acesso. Óbvio que é tudo muito bonito na teoria, mas sabemos que na prática nada é um mar de rosas. Os ideais democráticos são apenas uma ilusão, uma forma de legitimar o uso do poder coercitivo do Estado. Por mais bem intencionados que sejam os ideais, os políticos conseguem subverter a função da lei a fim de se beneficiar. Por mais que Botsuana esteja muito melhor que seus vizinhos no ranking de corrupção, essa prática ainda é presente no local. Ian Khama, ex-presidente do país e filho de Seretse, foi acusado, juntamente com outros membros do governo, de formar um esquema de corrupção, em que os integrantes transferiam recursos para contas bancárias em paraísos fiscais. Por mais que o país não tenha caído no comunismo e esteja indo muito melhor do que os seus vizinhos, o sistema estatal sempre estará presente para obter vantagens às custas da população. Imagine se, ao invés de dividir os lucros com o governo, a mineradora britânica tivesse um contrato direto com a população local. Como o economista austríaco Hayek já apontou, o conhecimento econômico está disperso entre todos os indivíduos. Sendo assim, é impossível que um agente centralizador, no caso o Estado, consiga entender as demandas de uma grande população. Se os contratos de mineração fossem feitos diretamente com a população, toda essa renda gerada seria utilizada de forma mais eficiente em nível local. O fracasso dos ideais comunistas é tão óbvio que atualmente Botsuana é o país mais rico do continente africano, com um PIB per capita de $7.961 e uma expectativa de vida de 69 anos. Em 66, esses números eram de apenas $89 e 53 anos. Botsuana é de fato a exceção africana. Enquanto o resto do continente afundava em guerras, corrupção, autoritarismo e ganância, Botsuana prosperava. Entretanto, mesmo com tantos avanços, o local ainda enfrenta problemas. Há anos o país é assolado por uma epidemia de HIV, com aproximadamente 1/4 da população sendo portadora desse vírus, fato que contribui para o impedimento de um avanço mais significativo da expectativa de vida e do IDH. Um outro problema atual de Botsuana é o desemprego, que afeta aproximadamente 25% da população, e entre os jovens esse índice chega a 35%. A mineração de diamantes responde por 60% das exportações do país, com rendimentos anuais que vão de 1 bilhão a 3 bilhões de dólares. Entre 2002 e 2016, a média foi de 26 milhões de quilates
quilates por ano, fazendo de Botsuana o segundo maior produtor mundial de diamantes, atrás apenas da Rússia. Porém, ter mais da metade da economia girando em torno de uma única matéria-prima é uma péssima ideia. A oferta global de diamantes mudou, o que fez a volatilidade dos preços aumentar ainda mais. A produção de pedras diminuiu de 34,2 milhões de quilates em 2006 para 20,5 milhões de quilates em 2016. Diante desse quadro, houve um maior incentivo ao ecoturismo, visto que desde 1995 o número de visitantes triplicou, o que tem gerado uma boa e relativa diversificação da economia. O turismo gera empregos e cria novos empreendimentos, como hotéis, safaris, restaurantes e agências de viagem. É óbvio que, como no caso da mineração de diamantes, apenas o turismo não é suficiente para garantir a prosperidade local. Porém, se Botsuana seguir no caminho da liberdade econômica e individual, seu povo saberá mais do que qualquer governante onde alocar os seus recursos. O pequeno país africano é mais uma prova de que o planejamento central não funciona, e é somente através da liberdade individual que os desafios serão superados. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Sam Porter Bridges, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!